aggressive, enjoyable and dramatic races in the history of this race in recent years. Gilbert raises his bike over the line. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Fernando Sabella e a gente está aqui em mais um novo vídeo do canal Bike Guru. Bom, gente, hoje eu vou continuar falando sobre os 5 monumentos do ciclismo, certo? No primeiro vídeo eu falei sobre a Milan-San Remo, a gente teve uma Milan-San Remo fantástica, maravilhosa. Eu não podia estar mais feliz porque eu sou fãzaço do Nibali e ele ganhou a prova de uma forma incrível. Ele tacou no pódio e conseguiu sustentar a sua liderança de 10, 12 segundos e ganhou de uma forma que raramente, muito difícil acontecer, ele ganhou a prova de uma forma fantástica, tá? Então, hoje eu vou continuar falando sobre os monumentos do ciclismo e o segundo monumento é a Volta de Flandres, Ronde van Vlaanderen, para falar na língua nativa deles, mas a Volta de Flandres vai acontecer esse final de semana, certo? Algumas pessoas me perguntaram, até escreveram aí nos comentários, se alguém tinha ganho já os 5 monumentos do ciclismo no mesmo ano. Não, ninguém conseguiu fazer isso. O único cara que conseguiu ganhar 3 foi o Merckx, o Ed Merckx, como eu tinha dito. E só 3 ciclistas, somente 3, ganharam todos os monumentos até hoje. O Merckx, como eu disse, o Roger de Vlaeminck também ganhou todos os monumentos, e o Rick Van Looy. Os 3 são belgas, certo? Então esses são os caras que conseguiram ganhar todos os monumentos. Bom, a Volta de Flandres, ela é podemos dizer assim, a prova mais importante entre todas as provas da Bélgica, chamadas clássicas de primavera belgas, as clássicas dos paralelepípedos, as Cobalt Classics, como se fala em inglês. E ela fica ali na região sudoeste da Bélgica, na fronteira com a França, né? A Paris-Roubaix, que é a próxima prova que a gente vai falar, a cidade de Roubaix é bem próxima ali da região, tem uma característica parecida. Os paralelepípedos de Flandres, da Volta de Flandres, ou das outras provas que acontecem na região, são diferentes dos paralelepípedos de Roubaix. Os paralelepípedos de Roubaix são bem mais irregulares, com vãos muito maiores, enquanto na Volta de Flandres é bem mais tranquilo andar. Os caras andam com as suas bicicletas, que eles andam o ano inteiro, os ciclistas profissionais, apenas com os pneus um pouco mais largos, com uma calibragem um pouco menor. Na Volta de Flandres, na Kuurne-Bruxelles-Kuurne, né? Na Omloop Nieuwsblad, que aconteceu já há algum tempo, tá? Na Gent-Wevelgem, que aconteceu agora há alguns dias, na E3 Harelbeke. Então essas provas são as provas clássicas belgas. Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Cheddar Gips, Volta de Flandres, sendo a Volta de Flandres a mais importante e a mais famosa de todas. A Volta de Flandres, ou Tour de Flanders em inglês, ou Ronde van Vlaanderen, ela tem uma característica bem interessante, que são os Hellingens, né? Eu acho que é assim que se fala, que são subidas curtas, ou bergs, tá? O Koppenberg é uma famosa subida, o Mur, The Kapelmuur, né? Que é o muro com aquela igreja lá em cima. São subidas curtas, duras, e na maioria delas você tem o piso de paralelepípedos, o que dificulta muito. Em alguns casos você vê os ciclistas subindo pelo lado, um pedacinho que até ou de terra ou do escoamento ali, os caras sobem por ali e não sobem pela parte do meio, mas até tem uma regra, os caras não podem fazer isso aí, né? Não podem andar do lado, mas no fim da prova os caras vão por ali e ninguém é punido, porque todo mundo vai passar por aquele pedaço, tá? A Volta de Flandres, ela é muito antiga, por isso que ela é um dos grandes monumentos. Ela tem cerca de 260 km. Por que cerca? Não tem assim, a prova tem 261, 262, 265,
Por quê? Porque o percurso, ao passar dos anos, muda. Então, de 2017 até 2020, a volta de Flandres ela vai começar em Antuérpia e acabar em Oudenaarde. Tá? 2010, por exemplo, que foi o ano da primeira vitória do Fabian Cancellara, ela acabou em Meerbeke. Então, essas características, elas são gerais. Não dá para você falar, a prova tem tantos quilômetros, igual o Tour de France. Certo? Em cada ano você vai ter alguma característica. Tem alguns lugares chaves por qual o pelotão passa, mas não é todo ano a mesma quilometragem perfeitamente. Então, esses últimos anos, ela está acabando em Oudenaarde. Uma coisa interessante que era tradicional a prova terminar, a última subida ser o Kapelmuur, e depois você tinha 10 ou 12 km de plano até chegar em Meerbeke. Essa é a tradicional, era o final tradicional do Tour de Flandres. E depois mudaram e colocaram um circuito onde os caras davam 2 ou 3 voltas, um circuito longo, com várias subidas duras, e nessas subidas depois você tinha uma parte de plano até onde eles chegavam. Sempre, nunca você tem uma chegada em pelotão, sempre chega em 1, de 2 e de 3. Bom, o Tour de Flandres ele é uma prova tão dura, que não tem um domínio de uma pessoa só. A gente falou da Milan-San Remo, o Ed Merckx ganhou 7 vezes. O Tour de Flandres tem vários caras que ganharam 3 vezes. Para as pessoas assim um pouco menos, que se aprofundam um pouco menos no ciclismo, acham que são só 2 caras, os caras que ganharam 3 vezes o Tour de Flandres, porque são os mais novos, a gente entende, né? Que é o Cancellara e o Tom Boonen. Mas não dá para falar do Tour de Flandres sem falar de um cara que até hoje ele vai correr de forma amadora, podemos assim dizer, que é o Johan Museum. É belga também. O cara tinha um apelido de Leão de Flandres. Por quê? Porque simplesmente ele ganhou 3 vezes também, assim como o Cancellara e o Tom Boonen, só que ele tem 10 pódios nessa prova. 10 pódios. Então ele tem vários segundos, vários terceiros lugares. É uma coisa assim, é a prova dele. E ele é belga. Nós temos também um outro caso interessante, que é o Fiorenzo Magni, que era um italiano, que também ganhou 3 vezes o Tour de Flandres. Ele tinha uma adoração por essa prova. Tá? O Eric Lehmann, belga. John Museum, belga. Tom Boonen, belga. Fabian Cancellara, suíço. E o Aquiel Biusse, também belga. Então somente 2 não belgas estão entre os maiores vencedores. 6 caras dividem isso. E o interessante é que quem vai ganhar 4 vezes? Porque todos esses caras são aposentados. Está correndo aí o Stijn de Volder. Ganhou 2 vezes seguidas em 2008 e 2009. Outra coisa legal das clássicas, que os 2 únicos caras que ganharam 2 vezes Tour de Flandres, depois de uma semana Paris-Roubaix, 2 vezes isso. Só 2 fizeram isso na história. Tom Boonen e Fabian Cancellara. O Boonen fez isso em 2005. Ele ganhou em 2005, 2006 e 2012 a Volta de Flandres. E o Cancellara ganhou em 2010, 2013 e 2014. Tá? Diferença é que o Boonen tem 4 vitórias na Paris-Roubaix e 3 no Tour de Flandres. E o Cancellara tem 3 no Tour de Flandres e 3 na Paris-Roubaix. Ah, tá, mas o Cancellara tem uma vitória na Milan-San Remo. Então, em termos de monumentos, eles estão empatados, certo? Os caras são lendas vivas. It's difficult to get traction, especially on this section, which is really steep. And as we see Cancellara just, turning up the gas here. Oh, and he is as well. That's fabulous. Oh, he just sits in the saddle and turns the pedal. Oh, what class. And Bonen struggling.
Well, struggling to hang on. That is super class. Fabulous ride by the Swiss national champion. He grabs the Swiss flag. Victory goes to Fabian Cancellara. Bom, então pessoal, o Tour de Flandres, para quem quiser acompanhar aí, sempre geralmente cai na Páscoa, né? Então é no dia 1º de abril, é verdade, não é mentira, tá? E aí vocês vão ver aquelas subidas muito legais, muito interessantes, famosas. As 3 últimas subidas são o Kruisberg, o Old Kvaremont e o Paterberg. Eles dão várias voltas, né? E são subidas que têm uma inclinação bem grande. O Paterberg, por exemplo, tem 12,5% de média, com um pico de 20%. O Old Kvaremont tem 4,2% de média, com máxima de 12, só que ele tem 2,2 km. Nessa subida, vocês vão ver aí, depois eu vou colocar um videozinho, é que geralmente se decide a prova nos últimos anos. Foi onde o Cancellara ganhou do Peter Sagan, onde o Sagan ganhou em 2016. The Swiss fans out in force here to try and bay Fabian Cancellara up the Paterberg. He's managed to get him off his wheel at least, but I think Sagan's done enough up there. It's certainly taken its toll on the Slovak though. You just look at him there, and Cancellara has made a difference there. Sagan's going backwards, and Cancellara pulls away. And look at this, Fabian Cancellara, thanks his lucky stars, Cancellara wins the Tour of Flanders for yet another time. E 2017 nós não tivemos isso porque o Philippe Gilbert estava escapado. Bom, gente, outra coisa muito legal de Flandres é o seu leão, né? É o símbolo. Então quando você assistir a corrida você vai ver aquele leão, né? Que é o símbolo de Flandres, que é orgulho. Os caras são fanáticos, extremamente fanáticos, mais fanáticos do que os caras do futebol, pelo ciclismo. E o pessoal chama isso de Semana Santa da Bélgica, porque é impressionante, né? Os caras cultuam aquilo. Tem outra coisa muito legal, eu vou colocar umas imagens para vocês verem. Os caras transformaram uma igreja em um altar ciclístico. Então você tem todas as bikes dos caras que ganharam os Tour de Flandres, capacete, roupa, camisa autografada. E o mais legal é que o ano que vem eu vou lá, vou ver isso, e que depois eu vou trazer para vocês essas imagens em primeira mão. Bom, galera, é isso aí. A volta de Flandres, eu vi um dia uma entrevista com o Cancellara, sou fãzaço do Cancellara, e ele falou que é a prova que ele mais gosta, a prova preferida dele. Esse ano na prova esportiva teve uma coisa interessante. O Lance Armstrong foi convidado para participar da prova amadora. A UCI vetou, não deixou ele participar. Não deixou, e a prova teve que acatar isso aí, e ele não foi participar. Ele também era um cara que quando corria gostava de participar do Tour de Flandres, mais para treino. Outra coisa interessante, que esse ano nós teremos no Tour de Flandres 2 caras aí que surpreenderam nas clássicas, no começo da temporada de clássicas. Um é o Wout van Aert, tricampeão mundial de ciclocross belga, e o outro cara que está indo correr essas provas está indo correr a Volta de Flandres para treinar para o Tour de France. O Tour de France esse ano vai ter paralelepípedos de novo, que é o Tubarão de Messina, Vincenzo Nibali. Ele vai participar do Tour de Flandres. Vai que ele ganha essa prova, gente. É uma coisa, se ele fizer isso, né, aí ele já pode... já é considerado um dos maiores de todos os tempos por ganhar os 3 Grand Tours,
ganhar o Giro de Lombardia 2 vezes e ganhar Milan-San Remo. Se ele ganhar uma prova dessa, é uma coisa inconcebível praticamente nos dias de hoje, certo? Bom, gente, é isso aí. Semana que vem vou fazer um vídeo sobre Paris-Roubaix e vou mostrar para vocês, vou deixar uma fotinha aí só para vocês verem, do que eu fiz com a minha bike de ciclocross. Transformei ela numa bike para correr Paris-Roubaix, Volta de Flandres. Já estou mexendo na bike porque o ano que vem eu vou correr as clássicas e ela já para acostumar como é que é. Pneuzão 32 mm e é isso aí, beleza? Gente, gostou do vídeo? Dá o seu joinha aí. Críticas, sugestões, o que vocês quiserem falar aqui embaixo no canal. Abraço para vocês, até a próxima.